Bom, vamos falar então do resumo criativo, né? Como eu já falei anteriormente, o resumo convencional é aquele que faz uma miniatura do estudo. E ele é chato de ler, não é dos mais bonitos, não é verdade? Mas por outro lado, tem uma importância na apresentação de resumos em congressos, coisas desse tipo. O resumo criativo, ele parte de uma outra concepção. Tá? O resumo criativo, o nome está dizendo, é criativo. Não fui eu que dei esse nome, foi um colega meu, lá da Saúde Pública da USP de São Paulo, o professor Ivan França, ele que me sugeriu o nome criativo. Né? Eu usava um nome muito chato anteriormente e ele deu essa ideia. E o resumo criativo, como o nome diz, ele é criativo, ele vai na essência. Tá? Então veja bem, como construir um resumo criativo e depois vamos ver o que é um resumo criativo e ver alguns exemplos. Né? Veja bem, ele é curtíssimo, ele é informativo e não tem uma estrutura prévia. Isso é interessante. Ah, precisa ter isso? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Você é livre para colocar o que precisa e o que não precisa. Tá? Aí entra a sua criatividade. Em geral, a conclusão vai estar no resumo criativo, mas eu não diria que é necessário. Pode acontecer um caso de você fazer um resumo criativo que ficou extremamente legal sem incluir a conclusão. Então, ele não tem essas regras de o que colocar, embora eu reforce que a conclusão geralmente seja comum ser encontrada em qualquer resumo. Curtíssimo. Curtíssimo quanto? Não há referências de número, mas bem curto. Para não dizer que não estou dando um referencial, eu vou dizer algo assim. Faça com menos de 100 palavras. Precisa ser 100, eu fiz com 120, não tem problema. Eu sou contra o estabelecimento de métricas de tamanho de texto, porque é a lógica que determina a extensão e não qualquer outro referencial. Apenas para dizer o que é curto. Porque tem gente que pega um texto e fala, tem que fazer um resumo de 250 palavras. Nossa, mas tão curtinho, não dá para pôr tudo lá dentro. Lógico, se a cabeça está enrolada, não vai pôr mesmo. Agora, tem gente que fala, nossa, mas 500 palavras apenas para fazer o resumo? Então, só para ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Se conseguir algo menos de 100, ótimo. Curtíssimo, né? E sem essa estrutura pré-estabelecida. Você monta a sua estrutura. Uma outra coisa importante, ele informa a essência do estudo. Então, a concepção no resumo criativo é que ele é uma extensão do título. Veja, o leitor viu o título, se interessou, ele vai para um resumo que é curto, portanto ele lê. Se fosse longo, ele não ia ler. Aí ele pega esse resumo curto, né, e encontra lá a essência do estudo. Aí ele vai decidir se ele vai para o texto ou não. Fala, não, de fato eu me enganei, eu achei que me interessar, não vou ler. Ou, não, de fato isso aqui é o que eu preciso, eu vou ler esse texto. Aí ele faz um download para ler e não fazer o download para ficar arquivado junto com tantos outros PDF que ele deve ter no seu computador. Né? E um outro ponto é que seja criativo. Qual a regra? Criatividade. Respeitando a lógica, evidente. Você não pode ferir lógica de raciocínio. Fora isso, seja criativo. Isso com todo o texto e principalmente no resumo criativo. Então vamos ver um pouco mais de detalhe. Eu vou mostrar para vocês um resumo que tem apenas 3 frases. E nós vamos ver como que com isso o autor passa exatamente a essência do trabalho. Isso é arte. Tá? Arte guiada pela lógica. Veja aqui, vou apresentar uma frase de cada vez. Primeira frase, é um texto específico, porém dá para entender. Né? A vitamina C, todo mundo sabe o que é vitamina C, podem uns conhecer a estrutura, outros não, mas sabem o que é. Né? Ela é usada como um suplemento da dieta devido às suas atividades antioxidantes. Antioxidante significa que ela é boa para o organismo, tá? Então ela vai fazer bem para o organismo. Embora em altas doses, e aquele mostro que são altas doses, 500 miligramas, seja um pró-oxidante para o corpo, ou seja, ele começa a prejudicar o corpo. Então, em baixas doses é bom, é antioxidante, e em altas doses ele começa a prejudicar. Ok. Segunda frase, ele diz assim, aqui nós mostramos que 100 gramas de maçãs frescas têm atividade antioxidante equivalente a 1.500 miligramas de vitamina C. Você sabe o que é 1.500.
Porque na frase anterior ele te deu a referência dos 500 miligramas. Você sabe que 1.500 está lá em cima. Então 100 gramas de maçãs frescas deve ter uma atividade, considerando pró-oxidante. E ele mostra também que extratos de maçãs, se pegar a maçã inteira, fazer um extrato dela, inibe de forma dose dependente, ou seja, quanto mais extrato, maior a inibição, inibe de forma dose dependente o crescimento de células cancerígenas in vitro. Tá? Essa é a ideia. Eu dei uma resumida nesse texto, tá? Uma acertada, para que a linguagem ficasse mais simples. Mas veja, porque foi traduzido, né? Aqui ele está dizendo a essência do que ele obteve. Né? Ele não disse número, não disse nada disso, mas deu a essência. E agora uma terceira frase, ele fecha o resumo. Nossos resultados indicam que antioxidantes naturais de fruta fresca possam ser mais efetivos do que suplementos na dieta. Seja em vez de ficar dando pozinho de vitamina C, comprimidinho de vitamina C, como a fruta. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Né? Então, 3 frases que deu para a gente entender do que se trata o trabalho. Agora você decide. Me interessei, vou ler o trabalho. Não me interessei, não vou ler. Mas você leu o resumo, porque eram 3 frases apenas. Tá? Eu fui explicando, evidentemente, porque eu falo com uma plateia muito variada. Mas qualquer pessoa que trabalhe na área de nutrição, por exemplo, entenderia isso daqui sem a menor dificuldade. E poderia decidir se vai pegar o texto ou não. Cadê o objetivo desse estudo foi? Não está aqui. Cadê os resultados numéricos? Não está aqui. Cadê o material e métodos? Não está aqui. Precisa? Não, porque o objetivo do resumo, atrelado ao texto principal, é orientar o leitor se deve ler ou não. O que ele vai encontrar de essencial lá dentro. Essa é a função, e não uma miniatura do estudo, como eu falei anteriormente naquele outro tipo de resumo. Veja esse caso aqui, 83 palavras, um trabalho publicado onde? Na Nature. Então, esse resumo que nós vimos da vitamina C, ele tem 83 palavras, 3 frases, e está publicado na Nature. Muito possivelmente, se você mandasse para uma outra revista de menor escalão, eu não ia aceitar. Mas cadê os resultados? Cadê o delineamento experimental? Cadê? Porque são concepções equivocadas, são concepções antigas. Lógico que a Nature faz isso daqui há muitos anos, e é por isso que está na frente. Na Science, em revistas de alto nível, você encontra esse tipo de descrição. Tá? Vamos ver agora um outro resumo. Esse daqui nós vamos analisar apenas a primeira frase. A primeira frase dele, também foi traduzido, né? A primeira frase dele diz o seguinte: machos e fêmeas de frangos de corte, aquele frango que você cria para matar e para comer, né? Foram criados por 28 dias nas cores azul, verde, vermelho ou branca. Então, ou era nessa, ou era nessa, ou nessa, ou nessa. Então, grupos independentes, já está dizendo para a gente. A 30 lux, então a intensidade de lux, de luminosidade, a intensidade da luz era a mesma, mudava as cores. Então, eles foram criados durante 28 dias nessas condições. E registrou-se os efeitos sobre o crescimento de tecidos e o comportamento das aves. Veja, ele começou o resumo assim. Depois ele segue, que eu não vou apresentar aqui por questão de tempo. Veja, a primeira frase do resumo não disse o objetivo, mas está claro o objetivo. O objetivo qualquer um percebe que é estudar o efeito das cores do ambiente sobre o crescimento dos tecidos e o comportamento das aves. Então não precisa dizer, o objetivo desse estudo foi estudar tal coisa. Machos e fêmeas foram criados. É muita falta de criatividade, você fica colocando de forma muito primária essas informações. Então, no resumo criativo, você tira informações, mas que elas sejam claras. Ele começou pelo material e métodos. Não tem introdução, não tem objetivo. Tem, mas não tem. Ele não expressou claramente, mas você percebe claramente. Essa é a arte de escrever um bom resumo. Isso aqui está na Science, está na Nature, está na PNS, está em que revista? Não. Está numa revista mais próxima dos meros mortais que somos nós. Eu me coloco nessa categoria. Está numa revista, no caso da área de veterinária ou de zootecnia, chamada Poultry Science. A Poultry Science, é uma revista tipo... Né? Não, não é. Ela é uma revista mediana, uma revista boa. Mas para a área, ela é uma revista muito boa. Tá? Por quê? Por que ela é uma revista muito boa? Agora, até o fator de impacto de 2009,
né, ela estava na 8ª classificação de 49 revistas da área. Então, para estar em 8ª classificação de fator de impacto das 49 da área, fraca não é, tá certo? Então, é uma revista boa e não é a revista top. Então, estou dizendo que essas coisas, esses conceitos, eles entram também nas revistas do 3º nível que eu coloquei para vocês, são as internacionais dentro de uma especialidade, né? O que precisam são editores, autores, revisores, terem noção de que estão trabalhando com comunicação e que esses conceitos são para serem usados.